Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Em 15 Minutos. Prazer estar mais uma semana com vocês aqui. Deixa eu te perguntar, você já se sentiu perdido, assim, sem direção, enquanto você caminhava na sua vida, no caminho da sua vida, sem saber para onde ir? Hoje o tema vai falar um pouco sobre se apaixonar pelo caminho. E eu gostaria de ler com vocês uma perícope um pouco maior, mas muito relevante aqui para a nossa reflexão. João 14, de 1 até o versículo 14. É uma perícope um pouco maior, mas ela vai falar muito ao nosso coração. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo. Onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Cara, relax, só me mostra, eu quero conhecer o Pai. Jesus respondeu: Felipe, Felipe. Estive com vocês o tempo todo, cara. E você não sabe quem eu sou? Pô, Felipe. Cara, você não percebeu ainda, fi? Quem me vê, vê o Pai. Não sei se Jesus foi debochado, mas eu tô imaginando assim. Então por que me pede para mostrar o Pai, cara? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Olha só, se você não acredita em minhas palavras, então você tem que acreditar nos meus feitos. Olha o que Jesus está dizendo para a gente. Para eles na época e agora no texto aqui das Sagradas Escrituras. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Até aqui. Cara, que perícope, assim, é impressionante. Se a gente for avaliar e pensar o que Jesus está dizendo, cara, espetacular, assim, o texto é incrível. E a gente pode flexionar algumas coisas aqui, né? E eu queria trazer uma introdução para essa pequena interpretação que eu quero fazer aqui desse texto, de que para a gente se apaixonar pela nossa rotina, o nosso corpo ele tem um ciclo natural, e a gente chama de ciclo circadiano. A vida, né, no passado, o ser humano quando foi criado pelo Deus, ela era regida pela luz, certo? Do sol. Então a gente acordava de manhã e descansava à noite. E atualmente, assim, a gente acaba indo dormir super tarde, 1, 2, 3. Quantas vezes eu não fiz isso trabalhando, estudando? E isso impacta a nossa saúde. Ter esse ritmo de vida completamente maluco, completamente insano, né? Isso acaba afetando toda a nossa disposição. Então, ter um pouco de cuidado com isso é relevante. Quando você pega um vídeo de influenciadores dizendo para acordar cedo, e eu tenho feito isso e recomendo a você, cara, acorde o mais cedo que você conseguir. No começo é difícil você acordar às 5 horas da manhã, 5:30. É bem difícil. Mas você... é aquela sensação de quando você vê o sol nascendo,
o seu dia parece que começou certo. E aí tem aquela hora mais maravilhosa do dia pra mim, que é a Golden Hour. Cara, lindo. Então, muitas vezes estamos cansados, não porque a gente está trabalhando muito, que o nosso trabalho é exaustivo, mas porque a gente tem uma rotina. E quando eu falo rotina, a gente faz escolhas dentro do nosso ritmo que não são saudáveis. Dormir tarde, comer mal, não temos ordem. Nosso corpo, ele tem rotina e a gente insiste no caos. Eu vou chegar lá, parece que eu estou fugindo do texto, mas eu não estou. Assim como o nosso corpo, ele clama por disciplina, não tem como. A nossa alma também, né? Então uma coisa não tem como você desligar o nosso corpo da nossa alma, aquilo que a gente anseia, o nosso espírito, sabe? Fala assim, eu alimento meu espírito, depois a minha alma, e depois o meu corpo, e... Não, cara, você é um ser, saca? Não tem como. E isso é um pouco do mistério da Trindade, né? Então você criar hábitos saudáveis, e até mesmo para criar espaço para Deus, é muito importante. Então, acordar um pouco mais cedo, para você poder ler a palavra. E às vezes você pode acordar e falar assim, cara, mas eu acordo cedo e eu não consigo ler. Eu fico meio preguiçoso, assim. Então faz assim, acorda cedo. Não pega no celular, cara. Vê o sol nascendo. Toma seu café sem música, sem nada. Observa, sabe? As árvores assim se movimentando com o vento, contempla a criação. Isso é uma forma de você estar ali criando espaço dentro do silêncio, longe do celular, longe das distrações, longe daquilo que te causa ansiedade. Para você não andar ansioso, como a gente já falou aqui, uma das ferramentas mais importantes é você estar presente. E quando você acorda e você consegue ver as coisas, sabe? Acorda cedo, cara. Tenta organizar a sua vida. E transforma as pausas em momentos de oração, de silêncio. A gente às vezes, tipo... eu vou no banheiro, já pego o celular. Cara, vai ao banheiro e aproveita o tempo lá. Traz aquela sua oração ali e tal. Entendeu? É isso. O caminho ele pode ser maravilhoso. Você se apaixonar pela rotina, né? Criar, acordar cedo, ter essas pausas. Você pode colocar timers no celular para limitar o tempo de uso das redes sociais. Vai fazer com que você acorde mais disposto, que a sua vida desacelere. Você precisa desacelerar o seu ritmo de vida para a coisa ficar mais tranquila, para que as ideias fluam e que você possa criar, imaginar, utilizar as ferramentas que a gente tem hoje para tudo, sabe? Então é muito importante. Às vezes a gente fica tão descontrolado, a gente não se organiza, a gente não cria espaço para nossa mente, né? E aí, quando que a gente vai ter espaço? Numa viagem, numa festa, naquele culto que você dá glória a Deus e roda. Cara, você está fugindo. Você está fugindo da sua vida. Você precisa criar uma vida, andar numa rotina, criar uma rotina, andar num caminho do qual você goste, do qual seja gostoso estar lá. Você acorda e deseja viver a sua vida. E isso é responsabilidade sua. Não adianta culpar seu chefe, não adianta culpar o colega de trabalho que te irritou, não adianta culpar as situações. Você é responsável por dar espaço, por criar comparação, vendo o Instagram o tempo todo na sua mente. Tá cheio de conteúdo falando disso, né? E quando que você vai acordar e parar de dar ouvidos a isso e viver o tempo presente? Isso é muito importante, concorda? Então, o convite de Jesus é claro, amar o caminho, se apaixonar não só pelo destino, mas pela caminhada com Ele todos os dias. Jesus, Ele quer que a gente esteja contínuo com Ele, entendeu?
Essa é a grande sacada que o próprio Deus nos dá, né? A gente ouve assim que a gente precisa ter alvos, né? Você precisa ser um grande empresário, ser um grande profissional, você precisa ser um pastor. E é legal você ter os alvos, sabe? Perfeito. Mas Jesus está mostrando algo que é profundo, de que quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai, né? E às vezes a gente foi criado, a gente está num vício tão grande de dopamina que a gente só quer um momento eureka de revelação. Uau! Yeah! Yeah! Tipo, a explosão dos fogos no meio do show do Metallica, sabe? Cara, se você viver atrás disso, você não consegue. Você vai estar triste, angustiado, depressivo, porque não chegou o momento eureka. Ele vai durar 15 segundos, 10 no máximo. Você precisa curtir o caminho, entendeu? Como que alguém que só trabalha pensando na promoção consegue curtir a vida, estar vivendo o processo ali? Não vai curtir, né? A pessoa precisa se conectar com o caminho. Cristo faz isso com a gente. Ele não é só o alvo de um futuro glorioso, mas ele também tem uma caminhada deliciosa ao lado dele, que é plena. E no caminho de Emaús, texto clássico, quando estavam à mesa, olha só que interessante o texto, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Esse texto está lá em Lucas 30 até o 31. Depois da crucificação, os discípulos estavam muito tristes, angustiados. Jesus caminhando com eles, revelando as escrituras, falando das coisas do reino, e só perceberam que era ele quando ele partiu o pão e ele desapareceu. Isso nos mostra algo muito importante. Não é sobre chegar ao alvo, mas conhecer Cristo na jornada, no nosso cotidiano. Então, cara, tenha metas. Lembre-se de que se você está vivendo uma vida por tédio, e você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Amar as pequenas coisas, amar o ordinário, as coisas ordinário, né? Ordinário não é isso. Você ter consistência em acordar cedo, fazer a sua atividade física, pequenas coisas que são sustentáveis a longo prazo. Não é fazer eu vou ficar musculoso e vou treinar 3 horas por dia. Você não vai sustentar isso. Você precisa criar uma rotina que seja leve, também desafiadora em algum nível, né? Para você se desenvolver, se desempenhar e evoluir também. Isso é importante, né? Então, a minha vida que Deus te deu, organize sua rotina, crie metas, trabalhe com dedicação, descanse, se divirta, contemple, olhe para o céu, né? Contemple o silêncio. Use ferramentas como o Pomodoro, assim você consegue estar ali presente por 25 minutos, em 5 minutos você descansa, ora, medita. E você vai descobrir que os dias não são tão rápidos como parecem. Eles são lentos, na verdade. Se você você parar e intencionalmente criar espaço, tenho certeza que Deus vai falar contigo, você vai encontrar tempo para meditar nas escrituras, a caminhar com Cristo. Então, antes de encerrar esse episódio, eu te deixo um convite. Escolha ter uma rotina mais presente. Durma mais cedo, acorde mais cedo, sorria no trabalho de vez em quando. A gente, para sermos pessoas transformadas, são pequenos atos, e pratique-os. Seja a pessoa que você quer ser, finja até ser. Tem um vídeo muito bom na internet de uma influenciadora que fala sobre isso. Minha oração por você essa semana é de que você possa se apaixonar pelo caminho. Um abraço, até mais e valeu!